O Egito sempre foi famoso, mesmo no mundo antigo, onde seus mistérios e feitos incríveis eram conhecidos. O passado antigo do Egito é algo que, em grande parte, está perdido para nós. E embora descobertas venham à luz de tempos em tempos, a maioria dos segredos do Egito permanecem bem guardados entre as infinitas areias escaldantes. Ao longo das eras, o Egito alcançou feitos tão incríveis e impressionantes que muitas pessoas acreditam que isso só seria possível com a ajuda de seres extraterrestres. E hoje, eu convido você para conhecer alguns desses grandes feitos. E sejam mãos gigantes até uma enorme cova de babuínos mumificados, nós veremos agora as 8 coisas mais misteriosas descobertas recentemente no Egito. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. O Egito é um lugar misterioso que capturou a imaginação de gerações e gerações de mentes curiosas, tanto que é até hoje um dos lugares mais pesquisados. E essa fascinante região continua a nos surpreender e às vezes até a aterrorizar, porque mesmo apesar de centenas de anos de escavações e explorações, em 2011 arqueólogos fizeram uma descoberta verdadeiramente surpreendente e chocante quando desenterraram 4 covas antigas que continham várias mãos desmembradas e sem corpos. Um total de 16 mãos separadas foram eventualmente desenterradas, e todas elas eram muito maiores do que a de um humano médio. Existe muita especulação até hoje sobre quem eram os donos dessas mãos, por que elas foram retiradas e talvez a questão mais sombria, que é onde estão essas pessoas. Mistérios que permanecem sem resposta. Mas, segundo os cientistas, as mãos tinham aproximadamente 3.600 anos de idade, eram notavelmente grandes e todas eram mãos direitas. Fato que levou à criação de uma teoria de que isso poderia ser a primeira evidência física encontrada de uma prática antiga considerada bem bizarra, mas que era muito comum entre guerreiros da época, que consistia em cortar a mão direita do inimigo como prova de vitória, e depois as entregavam ao seu rei ou líder, que acabava jogando nessas covas. Mas infelizmente essa teoria não explica o tamanho absurdo dessas mãos. Mas enfim, é apenas uma teoria, e o mistério mesmo segue em aberto. Em 1868, o Museu Arqueológico de Zagreb, na Croácia, adquiriu a misteriosa múmia de uma mulher egípcia que não foi mumificada no estilo tradicional, pois estava envolta em várias camadas de linho antigo, coberto com uma escrita estranha e estrangeira. Por alguma razão desconhecida, suas faixas haviam sido removidas anteriormente por seu antigo proprietário, que decidiu mantê-las como uma lembrança um tanto quanto macabra e as colocou em uma vitrine de vidro feita especialmente para expor as faixas. Os símbolos estranhos que cobriam as tiras de linho foram inicialmente considerados algum tipo de escrita egípcia primitiva, semelhante àquela que havia sido recentemente traduzida pela Pedra de Roseta. No entanto, após algum tempo, pesquisadores do museu começaram a suspeitar que poderiam estar lidando com algo completamente diferente e possivelmente muito especial e único. Tanto que mais tarde especialistas em linguística foram convocados e foram capazes de identificar e rastrear o texto a um antigo e enigmático povo conhecido como os etruscos. Só que quase nada da sua literatura ou história sobreviveu até os dias atuais, e pouco se sabe sobre o fim da sua civilização após serem expulsos de suas terras pelos romanos por volta de 500 a.C. Mas o que se sabe com certeza é que eles foram uma das primeiras grandes nações superpoderosas do antigo Mediterrâneo Ocidental, e habitavam a região da Etrúria, local que fica localizado entre 2 rios importantes ao sul da Itália. E apesar de muito da sua história ter se perdido com o tempo, os etruscos são acreditados como construtores de algumas das primeiras cidades da Europa. E acredita-se que essas pessoas misteriosas e suas realizações culturais prepararam o terreno para o sucesso do poderoso Império Romano. Hoje, o artefato é conhecido como Papiro de Zagreb, e antes de ser partido para fazer as bandagens da múmia, consistia em uma folha de linho de pouco mais de 3 metros de comprimento com 12 colunas escritas. Escritas que carregam palavras que jamais foram traduzidas.
Alguns anos atrás, um grupo de arqueólogos internacionais descobriu 2 estátuas antigas enormes no meio de um movimentado bairro na cidade do Cairo, que um dia foi o local da antiga capital de Heliópolis. Essa antiga cidade, situada naquela região, já foi um importante local religioso dedicado ao culto do deus Ra, o que faz os historiadores acreditarem que as misteriosas estátuas gigantes representem o faraó da 19ª dinastia, e que tenham sido construídas ali pelo simbolismo religioso da cidade, isso por volta de 3.000 anos atrás. Uma das estátuas tinha impressionantes 8 metros de altura e era feita de quartzo, um tipo de pedra bem dura. E isso é só um dos detalhes que impressionam e intrigam especialistas até os dias de hoje, já que esculpir com tanta perfeição esse tipo de material com equipamentos modernos já seria bem trabalhoso, e parece impossível com as ferramentas disponíveis na época. E seja lá como eles tenham feito, esse é um segredo que ainda não foi totalmente desvendado, estando longe de ser encontrado um consenso entre especialistas e historiadores. Os antigos egípcios são famosos por sua adoração e admiração pelos animais, e costumavam estender a honra da mumificação a várias espécies de animais com as quais compartilhavam a terra. Ao longo dos anos, muitos restos mumificados de animais de várias espécies foram descobertos por arqueólogos em diferentes locais do Egito, indicando que ocupavam um lugar especial na sociedade egípcia antiga, e viviam uma estreita relação de convivência com os humanos. E um dos animais aparentemente favoritos e sagrados era o babuíno, que não era nativo da região, mas que era traficado de terras distantes para muitas vezes ser mantido prisioneiro como animal de estimação de famílias mais poderosas. O resultado disso se vê nas centenas de restos mumificados dessas criaturas que foram descobertos por arqueólogos ao longo dos anos, indicando que eles ocupavam um lugar especial na sociedade egípcia. Esses animais também eram muito presentes na literatura e artes do Egito, com várias pinturas e artefatos que mostram esses babuínos em atividades que parecem muito humanas, como colheita de frutas, a execução de instrumentos musicais, dança ou até mesmo representando autoridades da época. Estudiosos acreditam que os egípcios reverenciavam os babuínos devido à sua associação divina com Thoth, o deus da sabedoria, que muitas vezes era retratado com uma cabeça de babuíno. Um século depois da descoberta da tumba intocada do faraó Tutankhamon, arqueólogos que trabalhavam no sítio de Saqqara, perto da planície de Gizé, fizeram uma descoberta notável e altamente significativa na forma de uma tumba misteriosa que pertencia a uma rainha pouco conhecida. Essa misteriosa rainha estava intimamente associada à deusa da guerra Sekhmet, e antes da descoberta da sua tumba, não havia praticamente nenhuma menção dela nos registros históricos anteriores, o que ajudou a tornar a descoberta uma das mais importantes e icônicas do Egito Antigo, já que tem o potencial de reescrever a história e alterar a nossa percepção sobre a realeza egípcia antiga. Além dela, centenas de outros túmulos foram desenterrados nesse mesmo local ao longo dos anos, incluindo alguns que se acredita conter os restos de importantes generais e conselheiros mais próximos do rei Tutankhamon. E esses aliados políticos do jovem faraó foram enterrados em caixões de madeira ricamente projetados e decorados com rostos únicos que tinham o nome do falecido escrito neles, e muitas vezes retratavam cenas do Livro dos Mortos. No entanto, a descoberta da nova pirâmide que pertencia a essa rainha acabou trazendo muitas perguntas, e o motivo para que ela e tantas pessoas importantes da época terem sido praticamente excluídas dos registros históricos permanece um mistério que intriga os egiptólogos até hoje. A cerca de 96 quilômetros ao sul da cidade egípcia do Cairo, numa região deserta, arenosa e silenciosa chamada de Fayum, um grupo de arqueólogos trabalha incessantemente em um vasto cemitério antigo, que eles acreditam ser o local do descanso final de quase 1 milhão de pessoas mumificadas.
A razão para essa crença é que nos 30 anos que já trabalham nesse local em comum, eles desenterraram incríveis 1.700 múmias diferentes que haviam sido alocadas em enormes sepulturas antigas. E eles suspeitam que essas almas desafortunadas foram colocadas ali na época em que o Egito estava sob o controle do Império Romano e Bizantino, o que explicaria todos terem sido sepultados nessa espécie de cemitério comunitário. Só que isso não explica o grande número de corpos, e os historiadores não conseguem explicar de onde eles podem ter vindo, já que a única aldeia próxima era muito pequena para justificar um cemitério tão extenso. E esse não é o único detalhe bizarro e misterioso do lugar, pois as múmias parecem ter sido agrupadas de acordo com a cor do cabelo, aquelas com o cabelo loiro em uma área e aquelas com o cabelo vermelho em outra, incluindo a múmia de um homem incrivelmente alto, que segundo a análises media aproximadamente 2,15 metros e tinha longos cabelos ruivos. E ao contrário da maioria das múmias famosas que foram descobertas no Egito, essas parecem ser de cidadãos comuns em vez da realeza ou figuras importantes, e foram enterradas na areia sem bens ou até mesmo caixões. O grupo de pesquisadores que lidera a escavação está esperando que novas descobertas sejam feitas no futuro, e que as respostas para todos os mistérios desenterrados naquele lugar também estejam embaixo da areia. E antes de partir para nossa próxima descoberta misteriosa de hoje, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele super like e se inscrever para ficar sabendo sempre que vídeos como esses saírem por aqui no canal. Eu te convido também para me seguir nas outras redes sociais aqui do canal, porque tá rolando muito conteúdo legal por lá também. Muito obrigado e vamos em frente! Nos tempos antigos, o Egito era uma das grandes potências do mundo, e no reinado dos antigos egípcios, algumas das estruturas mais espetaculares e impressionantes foram construídas e projetadas, o que nos faz pensar sobre a origem de muitas coisas misteriosas, inexplicáveis e obscuras que já foram descobertas, e que ainda serão encontradas naquela região. E toda essa aura enigmática acaba fazendo surgir histórias e teorias que deixam qualquer um com um carrapatão atrás da orelha. E uma das lendas atuais mais intrigantes é a que afirma que cientistas que estavam explorando os túneis da Grande Pirâmide de Gizé teriam encontrado evidências de uma civilização altamente avançada. Esses cientistas teriam encontrado uma vasta câmara e dentro dela haveriam máquinas e tecnologias tão avançadas que desafiam toda a nossa lógica. As paredes dessa câmara secreta estariam cheias de hieróglifos antigos, e hieróglifos que não eram apenas entalhes aleatórios, mas seriam instruções para o uso da tecnologia avançada. E de acordo com essa história que anda correndo os grupos de mistérios e teorias, a civilização que construiu aquela câmara era tão avançada que estaria à frente da tecnologia que nós temos hoje. Só que isso nos leva a uma importante questão: o que teria acontecido com eles? E a própria história tem uma resposta para isso, e conta que essa civilização teria sido destruída por algum evento catastrófico. Mas antes que tudo acabasse, eles teriam conseguido esconder suas maravilhas e engenhosidades, deixando para as futuras gerações muitas perguntas sem resposta e um dos maiores mistérios do Antigo Egito. Apesar de muito interessante, infelizmente não existem provas de que essa câmara de tecnologia avançada realmente exista, pois nunca surgiram fotos ou vídeos desse local, o que faz muita gente acreditar que seja só uma história inventada na internet. Mas há também quem ache que há interesses por trás de não divulgar a existência de tal lugar, e por isso nunca foram mostradas evidências dele. Mas e você? O que acha de toda essa história? Acredita que uma tecnologia tão avançada realmente exista ou que tudo não passa de um mito? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E agora eu convido você para continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.